A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós continuaremos com o nosso estudo na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 9 e 10. O texto sagrado nos diz o seguinte: Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo aqui agora se reporta aos trabalhadores cristãos. O texto aqui refere-se aos escravos do primeiro século, que era, infelizmente, uma prática comum naquele período da história. A escravidão foi algo terrível e desumano, mas que era uma prática comum até alguns séculos atrás. Para se ter uma ideia, metade do Império Romano, ou praticamente metade, era constituída de escravos. Mas, graças a Deus, nós vivemos em uma sociedade onde essa prática não é mais legal, mas que tem aplicações práticas no que diz respeito ao relacionamento de empregado e patrão. Paulo diz que o empregado cristão ele deve ser obediente ao seu patrão. Ele deve prestar obediência, ser submisso às suas ordens. Deve ser alguém que esteja pronto para cumprir as tarefas por ele designadas, com eficiência e não com ociosidade ou deixando a desejar a execução de sua tarefa. A segunda qualidade que Paulo salienta aqui é que eles não devem ser respondões, ou seja, devem respeitar os seus patrões. Naquele período da escravatura, muitos senhores tratavam os escravos com brutalidade e crueldade. Nos nossos dias, talvez não vejamos isso necessariamente, mas alguns patrões não são bons para os seus empregados. De toda forma, o cristão não deve ser desrespeitoso. Deve tratá-lo com respeito, sem ser respondão ou bruto, ou discutindo, contradizendo de forma incoerente. Em terceiro lugar, Paulo diz que eles devem ser honestos, não devem furtar. Já lá no Decálogo, Deus condena a prática do roubo ou do furto. O mandamento está escrito assim: não furtarás. Então, se é algo pecaminoso aos olhos de Deus, o empregado cristão ele não deve adotar essa prática. E por fim, o texto nos diz que deve dar prova de toda fidelidade. A NVI traduz essa expressão como ser dignos de confiança. E é isso que os empregados cristãos devem se tornar para os seus senhores, para os seus patrões. Pessoas de confiança na empresa, na escola, na prefeitura, onde quer que esteja, o empregado cristão ele deve ser digno de confiança daquele que está sob a sua liderança, daquele que está exercendo liderança sobre ele, melhor dizendo. Porque o alvo disso tudo é manifestar a beleza do Evangelho, é manifestar a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Crisóstomo, conhecido como o pai da igreja, um cristão que viveu no segundo século, ele já observava que os pagãos, eles observavam não tanto a pregação cristã, mas principalmente a sua conduta. Eles analisavam a vida que os cristãos levavam e isso trouxe muitos pagãos ao Evangelho. E é esse o intuito de Paulo nessa exortação, para que o cristão viva uma conduta exemplar de modo a atrair o mundo ímpio para o Evangelho de Jesus Cristo. Cristo, no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 16, conhecido como o Sermão da Montanha, nos deixa
essa mesma perspectiva. Ele diz que nós devemos ser pessoas que venhamos impactar os pecadores, levando-os a glorificar a Deus. O texto diz que eles devem ver as nossas boas obras e glorificarem ao Pai que está nos céus. E é esse o alvo da influência cristã, levar pecadores que provavelmente jamais pisariam num templo de outra forma, a não ser vendo a nossa conduta transformada e convencendo-os de que o Evangelho ele não é apenas uma religião, ele é o poder de Deus que transforma a vida de pecadores, que leva pessoas a serem fiéis, honestas, respeitosas e obedientes aos seus patrões, mesmo que eles não sejam tão bons, mas nós fazemos isso como que estivéssemos servindo ao Senhor para agradá-lo. E essa é a instrução de Paulo aqui, que também ecoa lá em Efésios, que o nosso alvo é servir aos nossos patrões segundo a carne, como se estivéssemos servindo ao próprio Cristo. É como se nós estivéssemos servindo a Ele naquela ocasião. Se você é um secretário, que você esteja datilografando como se estivesse redigindo uma carta para o Senhor Jesus Cristo. Se você é uma doméstica, que você possa estar fazendo o serviço do seu lar como se você estivesse adornando a sua casa para a visita de Cristo. Se você é um médico, que você esteja cuidando dos seus pacientes como se fosse o próprio Cristo. Esse é o alvo da nossa conduta cristã. Fazerem as coisas para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus possa aplicar essa mensagem em nossos corações.